Algumas crianças são lembradas por suas roupas de marca, outras pelo cheiro da comida na lancheira. Ana Clara fazia parte do segundo grupo. Numa escola onde o status parecia valer mais que o conteúdo das mochilas, ela só queria almoçar em paz. Mas até isso virou motivo de piada. Talvez você já tenha passado por isso, ser diferente e por isso invisível ou ridicularizado. Seja por causa da roupa, do sotaque, da mochila ou da marmita caseira que sua mãe preparou com tanto carinho. É engraçado como, às vezes, o que a gente carrega com amor vira alvo de escárnio, mas o que poucos percebem é que esses pequenos gestos carregam histórias que tocam profundamente. E foi justamente o que aconteceu naquele refeitório. O que parecia mais um dia comum terminou com um gesto inesperado, vindo de alguém que ninguém imaginava. Um momento que virou lição, virou exemplo e talvez vire também a inspiração que faltava para você entender o verdadeiro valor das suas origens. Ana Clara não era do tipo que chamava atenção pelos cabelos perfeitamente escovados ou pelos tênis de marca. Na verdade, o que mais se destacava nela era o silêncio. Com apenas 12 anos, ela já tinha aprendido a observar mais do que falar, talvez por timidez, ou talvez porque a vida lhe ensinou que, na dúvida, o melhor era ouvir. Aluna de uma escola particular respeitada, ela carregava não só seus livros, mas também um mundo de histórias em cada olhar. Todos os dias, sua mochila ia mais pesada por um detalhe especial: a marmita. Enquanto muitos colegas pediam lanches caros no aplicativo ou comiam no buffet da escola, Ana tirava do fundo da lancheira uma refeição simples, feita com muito carinho por sua mãe. Era arroz com feijão, frango bem temperado, legumes refogados, aquele tipo de comida de mãe que só de sentir o cheiro já aquecia o coração. Uma marmita caseira que tinha gosto de abraço. A família de Ana era humilde, mas cheia de valores. A mãe, cozinheira de mão cheia, trabalhava dobrado para manter a filha naquela escola, mesmo com o orçamento apertado. E Ana sabia disso, sabia o quanto custava cada mensalidade, cada uniforme lavado à mão, cada pacote de arroz esticado no fim do mês. Por isso, mesmo quando o mundo lá fora parecia zombar da simplicidade que ela carregava, ela andava de cabeça erguida, porque ali dentro, no coração, morava algo que dinheiro nenhum comprava: o orgulho das origens. A escola onde Ana Clara estudava era um mundo à parte. Prédios climatizados, quadras esportivas com piso especial, laboratórios que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Tudo ali cheirava a privilégio. Era o tipo de escola onde a vaga do carro importava quase tanto quanto a nota na prova. Onde ser filho de médico, empresário ou político era o mínimo esperado. No meio disso tudo, Ana parecia uma figurinha colada no lugar errado do álbum. O refeitório era um reflexo fiel dessa realidade. Bancadas modernas, lanches gourmet, sucos prensados a frio, máquinas de snacks com nomes em inglês. O cheiro no ar era de ostentação disfarçada de cardápio saudável. Enquanto isso, Ana tirava do isopor azul a sua refeição simples, feita com o que a mãe tinha em casa, sem etiquetas orgânicas, mas cheia de sabor e comida com amor. E é claro, nesse ambiente de aparências, as diferenças não passavam despercebidas. Os alunos ricos, acostumados com extravagâncias, não perdoavam o que julgavam ser fora do padrão. E quando encontravam alguém como Ana Clara, que destoava daquele molde luxuoso, a zombaria vinha sutil, quase elegante, mas ainda assim cruel. O bullying escolar ali não tinha socos. Tinha sorrisos sarcásticos, olhares julgadores e risadinhas abafadas na mesa ao lado. No começo, Ana Clara achou que era coisa da cabeça dela. Uma piadinha ali, um sussurro acolá. Mas com o tempo, os comentários se tornaram frequentes demais para serem coincidência. "Que cheiro é esse?", murmuravam alguns. Outros zombavam com ironia. "Trazendo o PF completo hoje, hein?"
Em pouco tempo, a marmita caseira virou motivo de chacota, como se comida boa, feita por uma mãe amorosa, fosse motivo de vergonha. Um preconceito tão pequeno quanto covarde. Os rótulos vieram como estilingadas disfarçadas de risadas. Comida de pobre, marmita de operário, arroz com feijão cheirando a alho. Diziam como se isso diminuísse alguém. Ana Clara tentava rir junto para não parecer frágil, mas por dentro, cada palavra dessas deixava uma marca. Era como se estivessem dizendo: você não pertence a esse lugar. E o pior era que, às vezes, ela começava a acreditar nisso. A partir daí, Ana se retraiu. Parou de almoçar com os colegas. Procurava um cantinho mais afastado, muitas vezes fingindo não ter fome só para evitar os olhares. A garota humilde, que já era tímida, agora se tornava invisível. E tudo por causa daquilo que deveria ser motivo de orgulho: a comida com amor preparada pela sua mãe. Mal sabia ela que aquela marmita ainda iria dar uma virada inspiradora na sua vida e de todos ao redor. Dona Cida, a tia da cantina, não era do tipo que falava muito, mas via tudo com olhos experientes. Já tinha visto muitos rostos passarem por aquela escola: os mimados, os arrogantes, os inseguros e os invisíveis. E quando percebeu Ana Clara sozinha num canto com a cabeça baixa e a marmita fechada, ela soube que ali havia algo além da timidez. Aproximou-se devagar, sentou ao lado e, sem cerimônia, perguntou: fizeram gracinha de novo, né? Ana tentou disfarçar com um sorriso amarelo, mas os olhos marejados entregaram tudo. Foi então que Dona Cida contou sua própria história. Também vinha de infância humilde, também levava comida de casa e também já ouvira risos pelos cantos. Mas sabe de uma coisa? Disse ela, olhando Ana nos olhos. Aquela comida de mãe foi o que me sustentou na vida. E não era só no estômago, não. Era no coração. Foi uma conversa simples, mas que caiu como bálsamo na alma da menina. Ela saiu dali com a marmita na mão e o coração um pouco mais leve. Aquelas palavras despertaram nela algo que estava adormecido: o orgulho das origens. Talvez ela ainda não tivesse coragem de enfrentar os risos, mas agora, pelo menos, sabia que havia alguém naquele lugar que via valor onde os outros viam vergonha. E às vezes, tudo o que a gente precisa é disso: um gesto de empatia para lembrar que a gente vale, mesmo quando o mundo insiste em dizer o contrário. Naquela semana, os corredores da escola estavam mais agitados que o normal. Cartazes foram colados, cadeiras alinhadas no auditório, professores empolgados. Todos comentavam sobre a visita de um ex-aluno que tinha vencido na vida. O nome dele estampava os jornais e programas de TV. Rodrigo Moretti, um chefe famoso com restaurantes premiados em várias partes do mundo. Um homem que, segundo diziam, já tinha servido pratos até para presidentes. A presença dele ali causava um misto de expectativa e vaidade. Alguns alunos viam a palestra como oportunidade de selfie. Outros como mais uma chance de exibir status. Minha mãe já jantou no restaurante dele, comentavam, mas poucos se interessavam de verdade pelo que ele tinha a dizer. Ana Clara, por exemplo, nem imaginava quem ele era. Estava mais preocupada em não esquecer o garfo da marmita do que em ouvir discursos sobre sucesso. Mas o que ninguém sabia era que aquele homem, entre uma estrela Michelin e outra, ainda carregava memórias bem parecidas com as de Ana. Ele não vinha falar de culinária, receitas ou lucros. Rodrigo vinha falar de valores familiares, de superação do preconceito e de como um sabor simples pode mudar destinos. E foi exatamente essa mensagem que começaria a transformar tudo, até mesmo o que se dizia no refeitório. A palestra havia terminado e os alunos voltaram para o intervalo como de costume. O chefe famoso, cercado por professores, caminhava pelo refeitório, sorrindo e trocando cumprimentos. Foi então que algo o paralisou. Um cheiro no ar, familiar demais para ser ignorado. Não era do buffet chique da escola, nem das opções vendidas na cantina. Era aquele aroma típico de comida de mãe,
com tempero de verdade, cheiro de casa, de lembrança boa. Instintivamente, ele seguiu o aroma até um canto mais afastado, onde Ana Clara, mais uma vez, almoçava sozinha. Com gentileza, mas direto, ele perguntou: "Você que trouxe isso? Quem fez esse prato?" A menina, surpresa e um pouco assustada, respondeu com timidez: "Minha mãe." O chefe fez uma pausa, inspirou fundo e sorriu. "Ela cozinha com alma. Sabe disso, né?" Ali, no meio daquele ambiente onde a aparência era tudo, surgiu um reconhecimento inesperado, vindo de alguém que entendia, de verdade, o valor de uma refeição simples. Era como se aquele aroma tivesse puxado Rodrigo para um passado que ele mantinha guardado com carinho. E Ana, sem querer, acabara de abrir essa porta com sua marmita caseira. Sem pensar duas vezes, Rodrigo se agachou na altura da menina e pediu: "Posso provar?" Ana Clara ficou sem saber o que dizer. Era só arroz, frango e legumes. Nada de gourmet, nada de enfeite. Mas ele insistiu, como se aquilo fosse um prato de chefe. Pegou uma pequena colherada e fechou os olhos ao provar. Foi como uma viagem no tempo. "Igualzinho ao que minha mãe fazia", murmurou, com um sorriso sincero nos lábios. O silêncio no refeitório foi imediato. Todos olharam em direção à cena. Alguns colegas, antes zombeteiros, arregalaram os olhos. O chefe famoso, ignorando o buffet da escola, com seus wraps, saladas coloridas e nomes importados, estava ali, de joelhos, exaltando a comida com amor, feita na cozinha de uma casa simples. Aquilo que antes era motivo de piada, naquele instante ganhou um brilho diferente. Uma dignidade que ninguém ali esperava presenciar. "Isso aqui", ele disse em voz alta, "é o sabor da minha infância. É daqui que eu vim. E é por isso que eu sou quem sou." Era impossível não se emocionar. Ana Clara, com os olhos arregalados e o coração acelerado, mal acreditava na cena. Ela, que sempre quis se esconder na hora do lanche, agora era o centro de uma história emocionante. E o mundo estava, finalmente, prestando atenção. Mais tarde, com o auditório ainda cheio, o chefe foi chamado para encerrar o evento com algumas palavras finais. Mas em vez de falar sobre carreira, empreendedorismo ou conquistas, Rodrigo tomou um rumo inesperado. "Antes de ir embora", disse ele ao microfone, "eu preciso contar o que realmente me marcou hoje." Fez uma pausa, olhou em direção à plateia e apontou: "Foi aquela menina ali, a Ana Clara." O silêncio foi instantâneo. Ele a chamou ao palco, sob olhares surpresos e alguns ainda envergonhados. Com um tom firme e emocionado, contou que também estudara ali anos atrás e que durante muito tempo se sentiu pequeno por levar marmita caseira, assim como Ana. "Na época, eu também era zombado por trazer comida de mãe, enquanto todos compravam lanches. Mas foi daquela comida, feita com afeto, que nasceu meu paladar. Foi o que me inspirou a cozinhar, a valorizar cada tempero, cada gesto." O auditório parecia preso num tempo diferente. Pela primeira vez, os valores familiares, o orgulho das origens, a infância humilde, tudo isso era colocado como virtude, não como vergonha. Ana, em pé ao lado do chefe, ouvia tudo com os olhos marejados. Rodrigo concluiu com uma frase que ficou ecoando: "Nunca esconda de onde você veio, porque é exatamente isso que vai te levar onde você quer chegar." E naquele instante, ninguém mais ria da marmita. No dia seguinte, Ana chegou à escola como sempre. Mochila nos ombros, lancheira na mão e passos discretos. Mas algo estava diferente. Os olhares não eram mais de deboche e sim de curiosidade, até de admiração. Uma colega que nunca falara com ela se aproximou e disse: "Hoje quero sentar com você no lanche." Outra perguntou, meio envergonhada, se poderia experimentar um pouquinho da comida caseira. A virada inspiradora havia começado. A marmita, que antes era motivo de zombaria, agora se tornava símbolo de algo maior, de afeto, de cultura, de valores que não vêm com etiqueta de preço. Até os professores comentavam sobre o discurso do chefe e como aquilo tinha tocado a todos.
Era como se um véu tivesse caído dos olhos de muitos ali, e o que antes era invisível, agora era reconhecido como precioso. Ana não precisou mudar quem era. O mundo é que começou a enxergar diferente. Diante do impacto, a direção da escola resolveu agir. Criaram um projeto chamado Sabores da Origem, onde os alunos seriam convidados a levar pratos típicos de suas famílias, compartilhar histórias e refletir sobre o que realmente forma nossa identidade. Foi o início de uma transformação social dentro dos muros daquela escola. E tudo começou com uma menina corajosa, uma marmita caseira e um gesto de empatia que atravessou o refeitório como um raio de verdade. Ao chegar em casa naquele fim de tarde, Ana Clara largou a mochila no chão e correu para a cozinha, onde o cheiro familiar de alho e cebola dourando no azeite anunciava que o jantar estava quase pronto. Sem dizer nada, ela abraçou a mãe com força. Dona Lourdes se assustou. "Ué, que foi, minha filha?" Mas Ana só disse, "Nada, só queria agradecer por tudo." A mãe não entendeu muito, mas sorriu com os olhos marejados. Comida com amor tem disso, fala sem precisar de palavras. Sentaram-se juntas à mesa. A marmita do dia seguinte já estava sendo preparada com o mesmo carinho de sempre. Só que agora, aquela refeição simples, que antes era carregada com vergonha, seria levada com orgulho das origens. Ana entendia finalmente que sua história, com toda a simplicidade e força, era exatamente o que a tornava única. Ela não precisava esconder nada. Pelo contrário, era ali, naquele detalhe que a fazia diferente, que morava sua verdadeira força. E assim, encerramos essa história emocionante com um lembrete poderoso. Nem sempre é o mais barulhento que muda o mundo, mas sim o que tem raízes fortes e coração sincero. Porque no fim das contas, como diz a narração final, às vezes, o que te envergonha hoje é exatamente o que vai te destacar amanhã. Quantas vezes você já deixou de mostrar quem realmente é, com medo do que os outros vão pensar? Talvez você também tenha escondido alguma parte sua origem, seu jeito de falar, sua comida favorita, achando que isso te fazia menor. Mas e se eu te dissesse que é exatamente esse detalhe que pode ser seu maior diferencial? Ana Clara não precisou mudar nada. Ela não ficou mais rica, não aprendeu a se impor com gritos, nem tentou parecer algo que não era. O que mudou foi o olhar de quem finalmente enxergou o valor que ela sempre teve. E agora eu te pergunto, o que é que você está escondendo aí dentro por vergonha, que talvez seja o que vai te destacar no meio da multidão? Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse e comente aqui embaixo. Você já foi julgado por ser diferente? Ou melhor, qual parte da sua história você aprendeu a amar mesmo quando os outros não valorizavam? Sua resposta pode inspirar alguém hoje.